está autorizado. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradecer a Deus por esse momento, né? A gente está aqui, felizmente, né? Virtualmente, frente a frente com os nossos alunos do TCC. Agradecer a presença das professoras Adriana, professora Vitória, coordenadora do TCC geral, né? Da comissão do TCC. Em especial a Tainá, que foi nossa aluna da graduação, também já fez o TCC, como vocês estão fazendo, né? Ela foi minha orientanda, né? E hoje ela é aluna do mestrado, né, mestranda, e vem participando desse projeto com a gente aí há 3 semestres. Esse ano é a terceira rodada já que ela faz de oficina com a gente sobre o projeto. Então, tem muito aí para aproveitar com a exposição de Tainá. Então, aproveitem bastante, na hora certa vocês podem perguntar, certo? Então, eu passo aí a palavra rapidamente para as professoras, se quiserem fazer algum posicionamento. Agradeço a todos. E depois, lá na frente, a gente pede para vocês colocarem os nomes para ficar a frequência, tá? Para a gente colocar o certificado que será disponível para os que fizerem inscrições. Professora Adriana ou Vitória, quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer a Tainá mais uma vez, de se disponibilizar. Ontem foi, né, essa oficina com os alunos do TCC do currículo antigo, né, e agora com os alunos do currículo novo e também aberto à comunidade. Né? Então, só agradecer mesmo. Pois é, agradecer a Tainá, porque ela está tendo a maior disponibilidade, né? Teve ontem e hoje novamente, porque a maioria dos alunos não podia, Tainá, assistir. Então, a gente sugeriu realmente que fosse hoje para que a gente tivesse realmente um público bom e, graças a Deus, o pessoal veio. Então, boa noite a todos, gente, e aproveitem. Boa noite, eu que agradeço o convite. Toda oportunidade, para mim, faz parte da minha formação, principalmente nesse decorrer do tempo que eu estou durante o mestrado. Eu vou iniciar a apresentação aqui compartilhando os slides. Vocês já conseguem ver os slides? Sim, já chegou aqui. Certo. Nesse momento, eu não estou vendo bate-papo, mas a qualquer momento, vocês, alunos, fiquem à vontade, todo mundo aqui presente, de abrir tanto o microfone, quanto digitar alguma dúvida durante o minicurso no chat. E eu peço que, se houver alguma dúvida no chat, me comunique. Então, mais uma vez, boa noite. A gente vai dar início ao minicurso Construindo um Projeto de Pesquisa na Área Contábil. Hoje, no decorrer da nossa apresentação, que a gente vai construir esse conhecimento juntos, a gente vai ver o que é um projeto de pesquisa, como definir um tema e problema de pesquisa, definição de objetivos gerais e específicos, a justificativa da pesquisa, referencial teórico, metodologia da pesquisa, cronograma da pesquisa, e eu vou passar algumas dicas da escrita científica. Então, a gente vê aí que no decorrer do curso, a gente vai passar por todas as etapas para elaborar um projeto de pesquisa. Então, gente, o que seria um projeto de pesquisa? Quando a gente vai levantar um conceito, vence que é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, ao longo do processo de pesquisa, primeiro a gente define o tema e problema de pesquisa, que vai nos dar um norte sobre o que escrever, sobre o que ler. Depois que a gente define esse tema, vai ser o nosso norte. Em seguida, a gente vai levantar objetivos gerais e específicos para solucionar o nosso problema de pesquisa, que funciona como uma espécie de meta de pesquisa para atingir a solução
do nosso problema de pesquisa. Em seguida, a gente vai pensar numa justificativa da gente estar levantando aquela questão de pesquisa, ou seja, a justificativa pode ser comparada à importância de realizar aquela pesquisa. Toda pesquisa tem uma importância, tanto profissionalmente ou academicamente, socialmente, e no decorrer a gente vai ver cada etapa dessa. Levantamento teórico conceitual também, metodologia e cronograma, que são as etapas do projeto de pesquisa. A primeira etapa é como definir tema e problema de pesquisa. Isso é muito importante, porque muitas vezes muitos alunos demoram a definir o tema, mas existem algumas questões chaves que a gente pode pensar e melhorar a nossa delimitação para escolher o tema e o problema de pesquisa. Uma dessas questões é a afinidade com a temática, ou seja, eu pensar numa temática na área contábil que eu gosto, que eu tenho afinidade. Tudo fica mais fácil, porque imagine você tendo que escrever um TCC ou um artigo que tem cerca de, no mínimo, se for um artigo, né, 15 páginas de TCC. Pode ter, aí não tem limitação, pode ter até 60 páginas, por exemplo, 40, e você não tem afinidade com aquela temática. Então, tudo vai se tornar mais cansativo. Sua leitura, sua pesquisa. Então, você pensar qual área da contabilidade você tem afinidade. Pode pensar, no decorrer do seu curso de contabilidade, qual disciplina você mais gosta. Por exemplo, se for uma disciplina de perícia contábil. Então, eu já sei que eu gosto daquela área, vou buscar ler sobre aquela área, buscar TCCs, artigos anteriores, já delimitei que eu gosto e vou tentar delimitar, através da minha afinidade, um tema e problema de pesquisa. A gente também pode consultar teses, dissertações e trabalho de conclusão de curso, como também periódicos, que são as revistas na área contábil, que também tem artigos, bem como anais dos últimos congressos e seminários. Porque quando a gente lê artigos, pesquisas anteriores, em geral, teses, dissertações e TCCs, no final das pesquisas, geralmente sempre tem um tópico da conclusão ou considerações finais. Nessas conclusões ou considerações finais, os autores expõem sugestões de pesquisas futuras. E a gente pode pegar aquela sugestão de pesquisa e aplicar e virar nosso problema de pesquisa. No decorrer, eu vou mostrar um exemplo de como fazer isso, tirando de uma consideração final de uma pesquisa. A atuação profissional também pode partir. De repente, eu trabalho no escritório na área tributária. Então, eu posso fazer uma pesquisa naquela área que eu já trabalho e posso fazer com os profissionais que eu trabalho. A pesquisa, mediante uma temática que aborde entrevista, como metodologia desses profissionais, ou questionário. Eu já estou ali naquele meu ambiente de trabalho e pode surgir uma questão de pesquisa. Pensar na facilidade para a obtenção de dados. Ou seja, quando eu tenho uma questão, um problema de pesquisa, eu tenho que solucionar. Se eu vou pesquisar qual a percepção dos contadores nas normas contábeis e exigências legais da perícia contábil, eu tenho que ver se eu vou conseguir respondentes. Por exemplo, se eu quero pegar a percepção que eles acham, provavelmente eu vou ter que fazer uma entrevista com profissionais contábeis ou aplicar um questionário. Então, é sempre bom a gente pensar se a gente vai conseguir a entrevista, que a pessoa, o participante da pesquisa, aceite participar da nossa pesquisa para a gente obter essa percepção, que será os nossos dados. Se a pesquisa é justificável, relevante, se ela é importante, toda pesquisa tem que ser importante, né? E, por fim, também pensar na operacionalidade. Se você vai conseguir realizar aquela pesquisa, chegar ao final da pesquisa, para você não parar no meio do caminho
e aí não vai dar em nada, você vai se perder, né? Então, esses pontos é interessante você pensar. Quando você não consegue definir um tema e problema de pesquisa. Aqui eu trouxe onde vocês podem consultar os principais artigos, periódicos, teses, dissertações. A gente tem a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que você pode realizar a consulta das últimas teses e dissertações brasileiras. Na base dela é um site. Tem os principais congressos na área contábil, que é o Ampconte e o Congresso USP, que também tem artigos anteriores. Revistas, que são os periódicos, como a REPEC, Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, e biblioteca digital, acervo digital das universidades federais. A UFPB tem um acervo digital, a USP tem a sua biblioteca digital também. Então, lá vocês podem consultar TCCs anteriores, de alunos anteriores. Aqui eu trouxe um exemplo de como transformar um tema em problema de pesquisa. O autor deu o seguinte tema: fatores contingenciais e o controle gerencial, uma avaliação em organização não governamentais, ONGs brasileiras. Então, a gente vê, quando a gente vai puxar para o problema de pesquisa desse tema, que ele colocou o seguinte: de que maneira fatores contingenciais estão associados a práticas referentes ao controle gerencial em ONGs brasileiras. Todo problema de pesquisa tem que vir acompanhado de um pronome interrogativo, de que, o que, por quê, qual. Então, uma dica é você olhar para o seu tema e transformar ele numa pergunta, ou colocar um pronome interrogativo na frente dele. A gente vê que esse autor colocou o de quê aí praticamente na frente do tema. E já virou a interrogação, que é o problema de pesquisa, que tem que vir como interrogação. Então, essa também é uma dica. É importante, ao transformar o tema no problema de pesquisa, lembrar que ele vem acompanhado desses pronomes interrogativos. Se alguém sentir alguma dúvida, fiquem à vontade, viu? Só falar, a gente está aqui para aprender, é um momento de aprendizado. Agora, eu apresentei para vocês que também, quando a gente não sabe o tema, podemos consultar um artigo e nas suas conclusões ou considerações finais, e daí tirar o nosso tema. Nessa mesma pesquisa, fatores contingenciais e o controle gerencial, uma avaliação em organizações não governamentais, ONGs brasileiras, se você consultar esse artigo e nas suas conclusões, a gente vai ver que os autores, eles levantam nas suas conclusões as seguintes palavras: novas pesquisas podem ser realizadas, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. A pesquisa qualitativa é o que não está ligado a dados numéricos, ou seja, quando é uma entrevista frente a frente. Quando eu faço uma entrevista com alguém na pesquisa, que eu pego a entrevista, eu vou apenas transcrever, digitar o que a pessoa me respondeu e analisar. Não vou querer transformar em números. Já, geralmente, quando eu aplico questionário fechado, de questões fechadas, vai virar uma pesquisa quantitativas, no qual eu vou transformar aquelas respostas que as pessoas marcaram no questionário em dados quantitativos. Ou seja, 60% respondeu que sim, tal pergunta, os outros 40% que não. Então, ele já afirma dizendo que novas pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, podem ser realizadas. E continua: assim, sugere-se pesquisas qualitativas sobre as práticas de controle gerencial utilizado nas ONGs. Aí, o que é que ele está dizendo? Que ele não fez uma pesquisa qualitativa, não entrevistou ninguém, mas se uma pessoa quiser fazer uma nova pesquisa nessa temática, pode usar a característica qualitativa, ou seja, nas ONGs, entrevistar seus gestores,
sobre os fatores contingenciais e o controle gerencial. E daí vai obter dados qualitativos que vai gerar uma pesquisa diferente dessa, porque esse autor não trabalhou qualitativamente. Então, aí a gente já tira uma sugestão de nova pesquisa. Então, os autores continuam. Na ótica quantitativa, outros fatores contingenciais poderiam ser acrescentados para investigar as relações com práticas referentes ao controle gerencial em organizações do terceiro setor, tomando como exemplo os estágios do ciclo de vida. Os estágios de ciclo de vida nas empresas é o tempo que as empresas têm no mercado. Se está em um estágio inicial ou mais avançado, o autor, ele dá uma dica que você pode trabalhar os fatores contingenciais e o controle gerencial nas ONGs associado ao seu estágio de ciclo de vida, que também daria outro tema. Então, a gente vê num pequeno trecho, lendo um artigo, pode levantar inúmeras temáticas de pesquisa, que lá o autor já dá pistas de pesquisas futuras. Então, para a gente ver que é verídico, é verdade, né? É vero o que eu estava falando, que vocês podem consultar artigos, teses, dissertações, TCCs, que lá vão ter futuros temas de pesquisas. Isso é uma ótima tática, para também quem não sabe que tema trabalhar. Em seguida... Oi? Muita gente com dúvida aí, é uma ótima ideia para quem está com dúvida ainda como começar o projeto, principalmente TCC1, viu, gente? Isso aí. Depois que eu levanto a temática, eu vou começar a levantar a definição dos meus objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais e específicos são uma espécie de meta, no qual a gente vai usar como meta para cumprir a nossa meta maior, que é responder o nosso problema de pesquisa. Ou seja, como definição, os objetivos são fins teóricos e práticos, que se propõem chegar na pesquisa, ou seja, se propõem a responder esse problema de pesquisa. É importante, sempre nos objetivos gerais e específicos, usar-se verbos no infinitivos, ao definir os objetivos. E deve existir relação com o tema e problema de pesquisa, já que é para solucioná-los. Aqui eu trouxe uma pequena diferença entre o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é onde se pretende chegar na pesquisa. É a meta maior. E o objetivo específico, através dele se resolve o objetivo geral. Ou seja, o objetivo geral vai me responder o problema de pesquisa. E os objetivos específicos vão me ajudar a atingir o objetivo geral e, consequentemente, responder os nossos problemas de pesquisa. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Eu gostaria de saber se é obrigatório concluir todos os objetivos específicos, chegar nesses objetivos. Por exemplo, se eu definir 4 objetivos específicos, é obrigatório eu alcançar os 4 ou eu posso chegar em 3, por exemplo? A partir que você apresentou seu TCC, né, com objetivos específicos, fica obrigatório, porque a banca já leu o TCC e vai entender que você quer chegar naqueles objetivos que você já definiu. Senão, ela vai entender que sua pesquisa ficou incompleta, porque não faz sentido você traçar um objetivo, no final da pesquisa, eu ler tua pesquisa, esperar os resultados daquele objetivo e não achar. Então, quando você trata o objetivo tanto geral como específico, é obrigatório você atingir. Por isso, é bastante importante a gente pensar na operacionalidade da nossa pesquisa, porque se a gente traçou um objetivo específico, uma questão de problema, a pessoa que vai ler, o leitor, espera que a gente responda. Espera que a gente consiga solucionar, operacionalizar aquela pesquisa.
Consegui responder? Sim, sim, muito obrigado. Certo, eu só queria complementar aí, Tainá já falou em relação a você, claro, se você traçou o objetivo, você precisa alcançar. Mas, por exemplo, se chega o final e você responde a sua pergunta, né, do problema, responde ao objetivo geral, agora teve algum objetivo específico que por algum motivo você caiu. Liguei, mas o negócio não estava ligado aqui, ou não. Caiu. Cai. Mas ela complementa depois. Eu acho que o raciocínio da professora Vicky, né, é a questão, assim, de dizer que você traçou uma meta, né? Traçou um problema e um objetivo. Chegou no final, quando você fez toda a sua leitura e viu que às vezes você colocou a mais um objetivo que não tinha necessidade específica. Então você vai, com o seu orientador, vai rever essas questões e se você vê que não tem necessidade, aquele objetivo específico que você colocou a mais, aí você pode retirar, certo? Em contato sempre com o orientador. Acho que era isso que ela ia falar. Não vai reprovar, né? Mas você vai retirar aquele objetivo. Justamente porque você não atingiu. Aí, retirando, vai ficar como se ele não existisse, claro, né? Exato. Porque são os ajustes no final, né? Antes de você levar para depositar, né? E nem defender, certo? Pode continuar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa trazendo objetivo geral e específico para responder à problemática. O exemplo é a seguinte problemática. Qual segmento de empresas listadas na B3, considerando de alto potencial poluidor, ou seja, empresas de alto potencial poluidor que estão na B3, que mais evidenciam informações ambientais de acordo com a NBC T15, que é uma norma contábil que lida com informações ambientais nas empresas, no período de 2006 a 2017. Então, aqui, as autoras apresentam o objetivo geral. O objetivo geral delas é investigar os setores econômicos das empresas listadas na B3 que mais divulgam informação ambiental do ano de 2006 a 2017. Já como objetivo específico, a gente vai ver que o objetivo específico delas funciona como um passo a passo para atingir o objetivo geral e, consequentemente, responder à problemática. Como objetivos específicos, traçou-se no primeiro objetivo identificar, aí a gente vê o verbo no infinitivo, as informações ambientais mais divulgadas pelos setores no ano de 2017. Ou seja, já que ela quer do problema de pesquisa dela, quem mais evidenciou informações ambientais, de acordo com a NBCT15, a primeira coisa que ela vai fazer é identificar essas informações ambientais, quais foram mais divulgadas. Depois, no segundo objetivo, vem comparar se os setores econômicos com maior potencial poluidor divulgam mais que os setores com menor potencial de poluição. Ou seja, na problemática dela, ela já diz que vai analisar todas as empresas. Então, ela vai separar, no objetivo específico, apenas por setor elétrico, setor de utilidade pública, setor de combustível e gás, para ver quais, dentro das empresas com maior potencial poluidor, divulgam mais do que aquelas empresas com menor potencial poluidor. E, por último, vai verificar quais setores econômicos pertencem às empresas listadas na B3 que mais se destacam em termos de divulgação. Qual setor que divulga mais informação ambiental?
Então, com isso, a gente percebe que ela atinge o objetivo geral, que já vem com o verbo de investigação, né? Que é algo maior, um verbo mais pesado do que nos específicos, que é identificar, comparar e verificar. Quando a gente vai investigar algo, a gente vai identificar pistas, verificar, averiguar, faz parte de investigação. E responde também à problemática dela. E bom lembrar também que todos os verbos no infinitivo, como está aí, nos objetivos. Eu trouxe aqui diversos verbos, uma tabela de verbos, que quando a gente for levantar um objetivo, geral ou específico, é bom a gente olhar para ela. Sempre que até eu mesmo quando eu estou fazendo um artigo, eu volto nesses slides. Aí, quando eu vou levantar o objetivo, eu vejo essa tabela. Tem diversos verbos e fica bem mais fácil de eu levantar um objetivo. Verbos atrelados a conhecimento, como apontar, citar, classificar. A compreensão, compreender, concluir, deduzir, demonstrar. A aplicação, desenvolver, empregar, estruturar, operar. A análise, quando eu quero analisar algo, comparar, criticar, debater, diferenciar, examinar, síntese, compor, construir, documentar, especificar e avaliação. Argumentar, avaliar e contrastar. Decidir e escolher. A gente vê uma tabela de verbos. Tem diversos verbos para a gente escolher, contanto que estejam no infinitivo, para elaborar o objetivo. Agora eu vou colocar um problema de pesquisa no chat e vou pedir a participação de algum de vocês. Não precisa ter vergonha, que eu também sou aluna, como vocês, a gente é um eterno estudante, a gente está aqui para aprender. Se alguém errar, claro que faz parte da aprendizagem. O importante é a gente, quando estiver numa banca de TCC, de artigo, não cometer esses erros. Claro que sempre vai ter críticas construtivas, mas o quanto a gente puder evitar. Eu vou colocar um problema de pesquisa aqui no chat. Vou dar um tempinho no slide para me ter acesso ao chat. Para vocês elaborarem um problema de pesquisa ou um objetivo de pesquisa. O problema de pesquisa que eu vou dar para vocês é quais as práticas de contabilidade gerencial na UFPB. Se vocês fossem elaborar um objetivo de pesquisa para esse problema de pesquisa, quais as práticas de contabilidade gerencial na UFPB, como vocês elaborariam? Eu gostaria que alguém falasse, se sentisse à vontade, abrisse o microfone ou digitasse no chat. Eu vou deixar até aqui essa tabela para vocês olharem. Podem começar aí. Podem colocar no chat, como ela disse, abram o microfone, aproveitem a oportunidade que tem. Não sejam tímidos. Uma dica bem prática, que geralmente eu recomendo para os meus alunos, é tirar a questão que leva a pergunta, né? No caso aí seriam quais, e a interrogação, substituir pelo verbo que você quer utilizar, né? Facilita bastante esse raciocínio. Vamos, gente. Vamos, Francisco, Márcia, Uma participaçãozinha. Leão, e eles hoje estão sem querer Então, participar de nada. Pelo menos um aí, para a gente adiantar. Quem não quiser escrever pode falar, gente. 1 minuto para a gente continuar. Isso. Agora foi. A internet caiu aqui, não vi o pedido.
Discriminar as práticas de contabilidade gerencial na UFPB. Francisco. Muito bem. Muito bem, perfeito. Usou o verbo aí no infinitivo, né? A outra foi investigar as práticas da contabilidade gerencial no UFPB. Usou o verbo investigar. Lavínia. Também está correto. A gente vê que é como a professora Valdineide disse, né? Pegar a pergunta, se a gente colocar à frente um verbo no infinitivo que solucione o problema. Tem mais algum? Tem. Luana Pereira. Identificar as práticas de contabilidade gerencial na UFPB. Perfeito também. Se eu vou pesquisar quais as práticas, eu tenho que identificá-las, né? Para saber. Lande Filho, apontar as práticas de contabilidade gerencial. E, por fim, Yara Aragão, especificar as práticas de contabilidade gerencial na UFPB. Perfeito. Eu agradeço muito a participação, é muito gratificante para mim que estou aqui do outro lado, tentando construir o conhecimento com vocês. E todos vocês estão corretos, usando verbos no infinitivo e que se encaixam para solucionar a questão, problema que eu levantei. E para finalizar, com o Wesley, também colocou examinar as práticas de contabilidade gerencial da UFPB. Agradecemos também. Agora, depois que a gente escolheu o tema, objetivo, o próximo passo é a justificativa da pesquisa, que é qual a importância da minha pesquisa. Para pensar na justificativa, eu costumo olhar esses pontos, né? Quais são os fatores que determinaram a escolha do meu tema? Foi por afinidade? Foi pelo meu contato profissional, eu atuava naquela área? Então, isso pode ser colocado na justificativa. Também, qual a contribuição proporcionada pelo estudo? Ele contribui academicamente, complementa estudos anteriores, socialmente ou profissionalmente? Em que contribui? Toda pesquisa tem uma contribuição. Na viabilidade de pesquisa, se a pesquisa é viável, se há uma complementação de estudos anteriores, e pensar nos públicos interessados. Quais os públicos interessados? Porque as pesquisas outras pessoas vão ler, tem que ter leitores. São profissionais da área contábeis, professores da área contábeis, os que estão na academia, professores, pesquisadores, qual o público interessado? E pensar na questão chave central, né? Que é a importância. Então, quando a gente olha para o nosso tema, problema de pesquisa e objetivo, e pensa nesses fatores, automaticamente a gente já escreve uma justificativa. Aqui eu trouxe um exemplo de justificativa da problemática que eu estava trabalhando, que é qual o segmento de empresas registradas na B3, considerando o alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais, de acordo com a NBC-T15, no período de 2006 a 2017. Eu até marquei aí, grifei, passei um marca-textozinho amarelo, né? As autores começam falando o seguinte: a presente pesquisa justifica-se, ela já usa o verbo justificar para deixar bem claro que está justificando, pela necessidade de investigar-se as empresas de alto potencial poluidor. Se elas estão preocupadas com as questões ambientais, ou seja, para o mercado, para a sociedade em geral, é muito importante e relevante saber que se as empresas de alto potencial poluidor, aquelas que poluem mais, estão preocupadas, estão divulgando questões ambientais, ou como elas interagem com o meio ambiente. Aí já vem a contribuição da pesquisa na justificativa. Aí continua, o gerenciamento dos impactos causados e com a devida divulgação dessas informações, também justifica-se por tratar de uma temática que, embora bastante discutida, apresenta uma lacuna no tocante das empresas categorizadas, ou seja, embora a divulgação de informações ambientais nas empresas seja bastante pesquisado, poucas pesquisas, segundo os autores, abordam entidades, organizações de alto potencial poluidor. Então, é uma complementação nos estudos anteriores que já aconteceram na área de divulgação ambiental.
E a maioria dos trabalhos nessa área, nessa temática, os autores informam, no finalzinho aqui, que limitam-se à análise de um único setor. E essa autora vai analisar todos os setores. Então, é uma pesquisa diferenciada. Ela está vendendo aí que o peixe dela, como a gente costuma dizer, né? Que a pesquisa dela é importante, relevante, e está cativando o leitor da sua pesquisa a continuar a ler, né? Porque quando algo é interessante, relevante, traz contribuição, a gente não quer deixar de ler. Depois de levantar a minha justificativa, eu vou partir para o referencial teórico, que é o momento de explicar ao leitor conceitos ou teorias da temática da pesquisa, associada à temática da pesquisa. Associar pesquisas anteriores na área que eu estou pesquisando e, se possível, associar uma teoria, aprofundar a temática que eu pesquiso com pesquisas anteriores relacionadas com o seu tema de pesquisa, citar trabalhos clássicos, que são aqueles famosos trabalhos na área que todo mundo cita, né, que tem anos de pesquisa, mas sempre as pessoas estão citando, são trabalhos chaves na área que eu estou pesquisando, e referências atualizadas. Recomenda-se nos últimos 5 anos eu pegar artigos, dissertações dos últimos 5 anos. Claro, que se eu pegar um trabalho que for clássico, mas for de 1990, eu posso citar. Essas datas antigas, superior a 5 anos, só não pode predominar no seu trabalho, porque muitas vezes não faz sentido. Por exemplo, se eu pesquiso na área tributária, então eu vou precisar citar legislações, e eu cito uma norma que foi revogada. E tem uma norma que foi revogada e eu cito a norma passada. Ou seja, já tem uma norma nova e eu cito a antiga não serve de nada. Então, é um erro no referencial teórico. Então, é importante estar atento a isso. Também é importante a gente citar trabalhos internacionais, para a banca ver que a gente leu sobre como a nossa temática foi abordada em pesquisas em outros países. Então, é um destaque a mais que o nosso referencial teórico pode trazer. Preferir também citação indireta e evitar o APUD, que é o ato de você ler um artigo, o autor do artigo que você está lendo, citar o autor e você não ir nem na referência. Já pegar ali, você não sabe se a pessoa que citou aquele outro autor citou de maneira correta, se está falando aquilo mesmo. Então, é um risco grande. Por isso que é bom a gente evitar. Se a gente quiser citar algo que está no artigo, a gente vai na referência, lê, vê se cita mesmo aquilo para a gente poder trazer para o nosso trabalho. Então, essas são as dicas de um bom referencial teórico. Tainá, só uma colocação. A gente percebe muitas vezes que o pessoal fica querendo, entre aspas, encher linguiça, falar muita coisa, e acaba lendo um pedacinho de cada trabalho, e aí a gente percebe que fica uma coxa de retalho. Gente, para a gente poder fazer o encadeamento lógico das ideias, primeiro a gente tem que ler. Não adianta você querer já partir para a escrita sem você desenvolver a sua base conceitual sobre aquilo que você está trabalhando no seu trabalho, né? Trabalhando no trabalho é ótimo. Mas você primeiro tem que ler. O aluno já vem querendo, professora, eu quero escrever. Calma. Primeiro baixa os artigos, baixa os materiais, lê, vai anotando, fazendo fichamento, se for o caso, fazendo anotação, tal autor diz uma coisa que eu achei bacana, tal autor, porque aí você vai conseguindo ver aquilo que é interessante colocar no seu trabalho. Porque às vezes o aluno pega uma citação de um autor, aí coloca do outro, não tem uma ligação entre as ideias, sabe? Fica aquele negócio totalmente solto. Então, gente, o referencial teórico não precisa ser 20 páginas. Pode ser menos, desde que faça sentido, desde que esteja bem arrumadinho. E outra coisa, o que está no referencial teórico, você vai tratar lá no final, na sua análise de resultados, você vai usar aquela teoria que você botou lá para ajudar a explicar seus resultados, a discutir os seus resultados. Então, se uma coisa não é útil, não adianta você estar lá. Quer um exemplo? Todo TCC, antigamente, o pessoal
o cara ia falar de qualquer coisa, contabilidade, uso de contabilidade no pequena empresa, nananã, aí começava. A história da contabilidade. Ah, porque Luca Pacioli, porque as inscrições lá não sei o quê. Gente, o que é que aquilo acrescenta para o teu trabalho? Discuta a informação contábil, a utilização dessa informação contábil pelo aquele grupo que você está estudando. O que é que vai acrescentar você me falar lá das inscrições rupestres de Luca Pacioli? Não vai acrescentar em nada. Então, você tem que se perguntar o que é daquele assunto que é relevante incluir no meu referencial teórico. Aí sim faz sentido você colocar um tópico sobre isso no seu trabalho. Então, vamos esquecer essa história de quantidade de páginas. Eu digo isso, Tainá, porque eles dizem assim, professora, meu TCC tem que ter quantas páginas? Eu digo, seu TCC tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ter resultado. Acabou. Não tem que ter página. Eu já vi trabalhos péssimos com 60 páginas, já vi TCCs ótimos com 40. Então, isso não tem nada a ver, gente. Esqueçam isso. Se perguntem se aquilo é relevante, se aquilo está fazendo sentido e se aquilo está sendo bem discutido no trabalho de vocês. Eu acho que é isso que é mais importante vocês se preocuparem. E ler muito. Às vezes acaba associando a quantidade de página à otimização, né? Quantidade de página não quer dizer nada, é só uma quantidade, que vai dizer o que você escreveu e quis passar com os dados daquele trabalho. Quando a gente vai construir os tópicos para o referencial teórico, também a gente volta e olha para o tema. Por isso que eu costumo dizer que o tema é o norte de tudo. Nesse tema de pesquisa que eu apresento, fatores contingenciais e o controle gerencial, uma avaliação em organização não governamentais ONGs brasileiras, a gente vê que os tópicos dessa pesquisa foram controle gerencial e fatores contingenciais. Se o tema aborda fatores contingenciais, controles gerenciais e ONGs, não faz sentido eu chegar aqui e falar de empresas do setor público. Se aqui, no meu tema, eu estou falando de empresas do terceiro setor, ONGs, entendeu? Então, o leitor, quando vê o tema, ele espera ler sobre o quê? Fator contingencial, controle gerencial e ONGs. Não faz sentido trazer pequenas e médias empresas. É importante eu focar sempre no meu tema, tá bem amarrado com o meu tema. E onde buscar as referências? Em teses, dissertações, como eu já apresentei anteriormente, periódicos, que é as revistas, livros, muitas vezes em legislação, quando é algo ligado à área tributária, artigos científicos. Mas é importante a gente dar preferência aos periódicos, revistas, que são as pesquisas mais completas. Porque quando a gente passa por um congresso, a pesquisa está em um estado de maturação. No congresso, as pessoas vão me dar dicas de como melhorar a minha pesquisa. E já no periódico, não, é o estágio final, de publicação final do artigo. Ela já passou pelo congresso, eu já ajustei para deixar ela melhor, com as dicas que eu recebi no congresso e publiquei no periódico. Então, é importante a gente dar preferência ao periódico, às revistas. E a gente pode buscar, e tem diversas bases, né? O mais famoso é o Google Acadêmico, mas também tem o SPEL, que tem artigos de revista na área de administração e contabilidade, que eu trouxe aqui em links importantes. A base de dissertações e tese, como eu já apresentei. Também tem esse portal, que a gente pode ler teses e dissertações brasileiras. O Science Direct, que é muito importante quando a gente quer citar uma pesquisa internacional na nossa temática. Então, lá tem diversos artigos internacionais e é tudo grátis, né? Então, aí não tem desculpa de a gente não achar material para ler. Isso aí já é preguiça. Tem diversos portais e bases que a gente pode consultar. Com certeza, Tainá. Ainda tem um portal de periódicos CAPES, né? Que vocês têm a opção de fazer a busca por temas, né? Então, realmente, e hoje, como eu digo, hoje vocês têm acesso a tudo, a livros digitais, em PDF, né? Então, essa parte foi facilitada, né, para vocês. Então, tem que fazer uso, né, das ferramentas que você tem. Só um aviso, eu gostaria de dizer que
Já disponibilizamos o link para a lista de presença, tá certo? Está aí no chat, por favor, vocês todos podem preencher e enviar. Agradeço. Outra coisa interessante também é que nós, alunos da UFPB, temos acesso a algumas bases de dados pagas, né? Algumas plataformas, alguns periódicos que são pagos. E é possível acessar de casa mesmo. Isso é muito bom, tem muito material e, evidentemente, muito bom também o material. Tipo o ProQuest. Isso mesmo. Além desses links, ainda tem outras fontes. Se a gente for falar aqui das fontes, são inúmeras. Então, não tem desculpa. Depois eu chego na metodologia da minha pesquisa. Quando eu olho esse nome metodologia, o que é isso? É o que você fez para solucionar a problemática. Qual foi o passo a passo da sua pesquisa? Você aplicou um questionário? Você fez uma entrevista? Ou você fez uma pesquisa documental, que é só na base de arquivos documentais, ou muitas vezes com documentos de empresas listados na B3, que é relatório de gestão de empresas, relatório de sustentabilidade. Também apresentar a classificação da pesquisa, nesse tópico de metodologia da pesquisa, qual a população e a amostragem da pesquisa, a coleta de dados, como foi desenvolvida, escrever a técnica que a gente usou para analisar aqueles dados, se for uma técnica estatística ou uma técnica qualitativa, e dividir em tópicos para ficar mais organizado. O tópico central de metodologia. Agora eu vou começar sobre o que é classificação da pesquisa. Eu escolhi os autores Vergara para chegar à classificação da pesquisa. Esse autor divide a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a sua pesquisa pode ser exploratória, que é uma pesquisa que tem pouco conhecimento acumulado. Por exemplo, lançou uma norma contábil ontem, e eu quero fazer meu TCC baseado naquela norma. Eu sei que tem poucos estudos. A norma lançou ontem, não tem condição. Então, seria um estudo classificado como uma pesquisa exploratória. Um exemplo, a pesquisa descritiva, ela expõe características de determinada população ou fenômeno do meu estudo. A explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem para determinado fenômeno. Por exemplo, se eu vou pesquisar os motivos de sucesso de um empreendimento contábil, então eu vou procurar explicar quais são os motivos que levam o empreendimento contábil ao sucesso. A metodológica, que é um estudo que busca procedimentos e modelos para atingir determinado fim. A aplicada tem finalidade prática, por exemplo, proposta de mecanismos que diminuem o impacto fiscal nas empresas. Se eu for investigar uma proposta para diminuir o impacto fiscal em determinada empresa, seria uma pesquisa aplicada. Intervencionista, que é interferir na realidade, quando o pesquisador interfere na realidade. Já quanto aos meios, é pesquisa de campo, é a pesquisa que eu estou em loco, ou seja, eu vou onde está sendo realizado o meu problema de pesquisa. Lá eu posso observar, relatar o que eu observei no meu campo de pesquisa, ou seja, o pesquisador está observando o fenômeno em campo. Então, classifica-se como pesquisa de campo. Pesquisa de laboratório, que é muito utilizada mais na área de saúde, né? Onde os pesquisadores estão no laboratório. Documental, que é quando eu levanto documentos e minha pesquisa se baseia na minha análise daqueles documentos. Acontece em muitas pesquisas de contabilidade em empresas da B3, onde os pesquisadores vão analisar relatórios empresariais como relatório de gestão, relatório de sustentabilidade, relato integrado. Bibliográfica, todo mundo realiza um pouco dessa pesquisa quando faz o levantamento do referencial teórico, né? Ou seja, é uma pesquisa baseada só em material bibliográfico, acervos bibliográficos, artigos, teses, dissertações. Experimental,
que é uma pesquisa que está realizada a determinado experimento, também é mais abordado na área de saúde. Ex post facto, que refere-se a um fato já ocorrido, por exemplo, abrir uma mega indústria numa cidade que não tinha nenhuma indústria, então eu vou investigar um impacto após a chegada daquela mega indústria naquela cidade, ou seja, depois que o fato ocorreu. Então, eu posso classificar como ex post facto. Participante, quando o pesquisador participa do problema, também, além do que está pesquisando. E pesquisação, que acontece com intervenção participativa na realidade social. E, por fim, estudo de caso, que está ligado à palavra uno, quando eu estudo uma única empresa, uma única pessoa, que eu faço um estudo mais aprofundado. Eu classifico como estudo de caso. É só esse autor Vergara que classifica empresa, que está certo? Não. Existem diversos outros. Se a gente abrir diversos livros de classificação de pesquisa, vão ter lá classificações, mas sempre dentro desses níveis, exploratória, descritiva, documental. Uns, como Andrade, classificam quanto à natureza, quanto aos objetivos, procedimento, quanto ao objeto. Então, cada autor vai ter uma abordagem. Cabe a gente, como pesquisador, escolher em qual autor, baseado em que autor, classificar a pesquisa. Quanto ao método, é uma abordagem qualitativa, quanti-quali ou quantitativa. A qualitativa é a que eu busco entender ao invés de mensurar. Transformar em dados, eu não quero transformar em dados quantitativos, numéricos, eu não busco isso. Então, a pesquisa qualitativa geralmente ocorre quando eu tenho que entrevistar alguém. Quanti-quali é quando eu uso o método tanto quali, que eu não busco mensurar, medir, transformar em dados numéricos, quanto quanti, que a quantitativa é diferente da quali, é o oposto. Eu objetivo quantificar um problema e entender a dimensão dele, transformar em dados estatísticos, quando eu uso equações econométricas. Então, quando eu tenho a junção desses dois numa única pesquisa, eu classifico como quanti e quali. Quando não, ou como quali, ou como quanti. A nossa coleta de dados, a gente vai olhar para o nosso problema e pensar como a gente vai conseguir obter os dados para responder, solucionar o problema. Pode ser por meio de entrevista, que ela pode acontecer frente a frente. No meio da pandemia, a gente pode usar um Google Meet, né, para entrevistar alguém. Mas acontece que a gente fica frente a frente, né? O que muda é que está no computador, não está pessoalmente. Questionário, que é bem famoso, todo mundo ali na UFPB, nos corredores, já foi parado para responder um questionário de uma pesquisa. O experimento, que é ligado a uma pesquisa mais na área do laboratório, acontece mais na área de saúde, geralmente contabilidade é mais entrevista, questionário e documental, que a pesquisa documental analisa relatórios da empresa, uso só aqueles documentos para analisar e responder meu problema. E também na coleta de dados, eu posso precisar utilizar uma base de dados. Existem muitas bases de dados na área contábil, como Thomson ou Economática, que eu consulto a base e pego os dados de empresa mais a fundo, como gênero do CEO da empresa, por exemplo, quantidade masculino e feminino em determinado setor empresarial. Então, se eu precisar utilizar uma base dessa para responder meu problema de pesquisa, eu preciso descrever que a metodologia é isso, o passo a passo de eu chegar à solução. Então, eu vou descrever o que eu fiz para responder a pesquisa. A classificação dessa coleta de dados pode ser dados primários ou secundários, eles são os opostos. Os dados primários são aqueles obtidos diretamente do pesquisador. Por exemplo, se eu faço uma entrevista com alguém, só eu tenho acesso, só eu sei o que aquela pessoa falou. Nenhum outro pesquisador vai ter acesso, a não ser que eu permita. Já os dados secundários se trata de um conjunto de informações que já foram coletadas por outra pessoa. Por exemplo, se eu consulto um relatório de gestão de uma empresa e vou dar uma análise,
O relatório de gestão ele é público, tá na internet. Quem quiser que ver, ó, veja. Não tem autorização de pesquisador, é público. Então, são dados secundários. Essa é a diferença. A diferença também de população e amostra, que a população é um conjunto de elementos, é um universo todo, e a amostra é uma parte de um universo. Por exemplo, eu necessito da percepção de contadores para o meu trabalho. Então, eu envio o questionário para todos os contadores paraibanos, mas só 70% da quantidade de contadores paraibanos me responderam. Então, se na Paraíba tem 1.000 contadores, exemplo, que tem bem mais, né? Aí só 70%, só 700 me responderam o questionário. 1.000 é a população e 700 é a minha amostra de pesquisa. E, por fim, quando se trata de projeto de pesquisa, eu levanto o meu cronograma, que é o tempo que eu levei para realizar aquela pesquisa, aquele projeto de pesquisa. Então, eu boto definição do tema, que eu comecei, digamos que eu comecei em abril a pensar no tema, eu marco um xizinho. Elaboração do problema foi em maio. Aí, coleta de dados, por exemplo, foi em julho. Interpretação de dados vai ser em setembro. Geralmente, como o projeto vai até a metodologia, a gente vê aí até seleção da amostra, em junho. Depois, é o que eu vou desenvolver no futuro. Quando eu vou desenvolver o projeto de pesquisa que vai virar ou TCC ou artigo, então, quando é que eu vou continuar? Então, em agosto, aí a gente vê que essa pesquisadora iniciou a coleta de dados, porque o projeto de pesquisa vai até a metodologia da pesquisa, até esse cronograma. Já no artigo no TCC, eu tiro o cronograma e acrescento além da metodologia, que é os meus dados que eu obtive, e a conclusão da minha pesquisa, além de, antes da conclusão, claro, a análise dos meus resultados. E eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. A diferença de plágio e autoplágio, que plágio é um crime. E ninguém quer cometer um plágio que pode chegar até zerar um TCC, né? O plágio é a apresentação feita por alguém e você não dá autoria a esse alguém. Ou seja, você pegar e dizer que você que criou algo ou que você que citou aquela frase quando não foi. E o autoplágio é a apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor de pesquisa, sem devidas referências. Ou seja, se eu tenho um artigo publicado na USP e eu quero citar esse meu artigo no TCC, eu tenho que me citar como autora. Eu não posso só porque é meu, já foi publicado, e eu não me citar. Isso é considerado um exemplo de autoplágio, ou utilização de resultados publicados anteriormente. Eu publico um artigo no Congresso USP, aí abri o Amphiconto, eu pego esse artigo com os resultados, só troco o meu tema, só o tema, do resto deixo tudo igual. Então, você pega como autoplágio também. Então, é bom a gente sempre citar. Como a gente vai evitar o plágio? Só citar, dar o crédito, não vai doer a mão, né? Citar palavras literais de outras pessoas, então a gente tem que referenciar o autor. Parafrasear palavras de outras pessoas, referencia. Usar ideia, opinião, referencia. Usar dados, né, estatísticos, ilustrações, referenciar. E quais os erros a gente deve evitar na escrita de um trabalho científico? Falta de ética, isso é em tudo, até na nossa vida, na amizade também, até na vida pessoal, não é diferente no trabalho científico. A presença de plágio, também a gente deve evitar esse erro. Referencial teórico superficial, como já foi elencado aqui até pela professora Adriana, sem acrescentar aquele referencial que você não vai acrescentar nada no seu trabalho, ou que não tem nenhum autor-chave ou conceitual, ficou um referencial raso, então a gente tem que evitar isso. Muita opinião, pouca fundamentação, ou seja, eu expressar
uma percepção sem fundamentar em algo, em alguma pesquisa anterior. Ter muita opinião do meu eu. Então, a gente tem que evitar isso, que é considerado, por exemplo, um achismo. Erros de ortografia, é importante a gente mandar alguém revisar. A ausência de citações e referências, que aí a gente cai num plágio, tem que evitar isso aí. Formatação equivocada, né? Se a coordenação pede para formatar normas na BNT, então eu tenho que seguir as normas da BNT. Junção da primeira pessoa com terceira pessoa. Um trabalho científico é escrito na terceira pessoa. Então, eu tenho que evitar escrever na primeira pessoa. E fechamento de ideias sem lógica, que também deixa a pesquisa sem lógica e pode cair num referencial teórico superficial, se eu usar fechamento de ideias sem lógica dentro do meu referencial. Ele fica também superficial. Então, é bom a gente evitar esses erros. Por fim, algumas referências. E obrigada, já estamos aqui no nosso tempo, eu passei um pouquinho. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disponível e também disponível a disponibilizar esse slide. Obrigada a todos e que bom que a gente está aqui com saúde e que todo mundo se cuide num momento como esse. Obrigada de verdade. E também obrigada às professoras pelo convite, é sempre muito gratificante. Obrigada, Tainá. Parabéns aí pela exposição. Tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, de Luana Pereira. Ela pergunta, existe alguma quantidade mínima de amostra em relação à população? Exemplo, se a população é de 100, eu preciso ter um mínimo específico de porcentagem dessa população? Quer responder, Tainá? Assim, não tem um mínimo, mas o ideal é que você consiga pelo menos 20%. Mas você pode colocar na pesquisa que todas as empresas, por exemplo, se for contato com empresa, todas as empresas foram contactadas. Não existe, assim, esse mínimo, mas o ideal é você conseguir 20%. Tá ok aí, gente? Alguma pergunta mais? Professores? Então, vamos agradecer a todos os participantes, tá? E a gente vai disponibilizar o material no blog do Projeto Balcão e daqui a 15 dias estaremos retornando aí o contato com vocês para que a gente possa dar continuidade nos assuntos com o manual do TCC. Mas vamos disponibilizar esse manual para vocês irem elaborando seus projetos, entrem em contato com seus orientadores nesse período, até 15 dias, né? Lembrando do calendário, e procurem aproveitar ao máximo desse material, colocar em prática. Então, boa noite, agradecemos a todos. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Tendo em vista que a senhora vai disponibilizar no site do projeto os slides, a senhora pensa também em deixar essa videoaula, essa gravação disponível? Sim, a gente vai deixar essa videoaula, viu? Tá ótimo, tá certo. Muito obrigado. Pronto, então, boa noite.